Bom, então assim, a gente vai começar mais uma reunião. Para quem não conhece o Ortotal, que nós somos 4 amigos que fizemos residência juntos de ortopedia lá na Santa Casa de São Paulo. E aí a gente decidiu fazer esse projeto para tentar levar a ortopedia de uma maneira mais informal, mas com bastante conteúdo, bastante científico por trás disso, né? Mas aí a gente fala de uma forma mais descontraída para não ficar tanto aquele mediquês que a gente sabe que vocês não gostam, tá? Então, teve muita pergunta se o Ortotal é aberto para todo mundo, com certeza. A gente já convidou aí 3 fisioterapeutas, vamos começar a colocar outras especialidades para participar com a gente, tá? E são todos muito bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser sobre trauma cervical. O Dr. Lohan, que ele vai conduzir a discussão. O Dr. Lohan, ele é ortopedista, ele está no último ano de especialização da coluna na Santa Casa. Ele faz parte aí da sociedade da a O-Spine, que as que regem aí as patologias, principalmente dos traumas de coluna, e também da Sociedade Americana de Cirurgia da Coluna. Então, eu passo a bola para o Dr. Lohan. Vamos lá começar mais uma reunião. Obrigado, Samir. Boa noite a todos. Vamos lá, nossa reunião hoje começa o que era para ser apenas um encontro de amigos, um churrasco de final de semana, que começou dessa maneira, com uma conversa, uma coisa pequena. E a gente sabe que muitas vezes os pequenos encontros acabam crescendo de tamanho, um convida o outro chama o outro, traz o que você vai beber, traz o que você vai comer, e isso foi aumentando de tamanho. E essa festa tomou proporções um pouco grandes e se estendeu noite adentro, quando começou a ter muitos sinais de heroísmo, de desafios. Você é melhor, eu sou melhor que você é pior que eu, vou te provar, olha o que eu sei fazer. E numa dessas aconteceu um grande desastre. Aconteceu um acidente, o nosso paciente mergulhou na piscina e sofreu um trauma nessa piscina por ser uma piscina rasa. E aí, eu já queria lançar o nosso primeiro ortoquiz. Esse paciente traumatizado, que bateu a cabeça, sofreu esse trauma na água rasa, ele precisou ser removido da piscina pelos colegas, pelos amigos. Ele estava incapacitado de sair sozinho da piscina. Esse foi o relato das pessoas que estavam junto com ele, das testemunhas. Tiraram ele da piscina e eles precisavam fazer alguma coisa. Então, eles resolveram ligar para os bombeiros, para o SEAT. E aí é o nosso primeiro ortoquiz, Samir. Se puder lançar, a gente quer saber que número que tem que ligar para chamar o SEAT, para chamar os bombeiros. Agora eu quero ver. Muita gente não sabe, cara, mas isso é uma coisa extremamente importante. Uma coisa extremamente importante. Para quem você liga, né? Pode parecer brincadeira, né, Lohan? Mas a gente ter esse sério. número na nossa cabeça, tá todo mundo sujeito a ter algum problema, algum acidente e ter que entrar em contato rápido. Né? Para o pessoal do YouTube aqui, a gente colocou 190, 911, 192 e 193. Se vocês puderem botar no chat aí do YouTube, aproveita e já se inscreve também. Boa. Bem lembrado, Thiago. Bem lembrado. E aí, pessoal? O pessoal tá indo bem, viu? Tá indo bem, né? Acho que o pessoal acertou. Mas muita gente tá confundindo aqui, né? Exatamente. Muita gente tá confundindo. Vamos soltar aqui, ó. Maioria acertou, né, Lohan? Maioria acertou. Então, uma coisa que a gente sempre precisa saber. Eu sei que em muitos lugares não tem bombeiro, não tem SEAT. É o SAMU que faz tudo. E aí, nos lugares que tem essas duas possibilidades, bombeiro, SAMU, a gente sempre faz a seguinte distinção. Quando é alguma coisa de trauma, que envolva algum trauma, a gente prefere que ligue para o bombeiro, liga para o 193. Se há alguma condição, alguma urgência clínica, um infarto, um AVC, alguma coisa assim, é preferível que se ligue para o 192, para o SAMU. Tá? Então, essa é a distinção que tem que ser feita. Algum acometimento clínico, 192, um acometimento que é um trauma, 193. Mas eu entendo que em muitos lugares não tem essa distinção. E aí você acaba ligando, inclusive, até para o 911, hein, Samir? E até... a galera tá internacional. O Ortotal é internacional agora, né, Léo? Mas, assim, é importante frisar isso, que o Corpo de Bombeiros, eles que têm mais equipamentos para fazer esses resgates mais graves
de acidentado, de tirar aquele paciente das ferragens, né? E o SAMU já, como o Lohan falou, essa parte mais emergência clínica. Pelo menos aqui em São Paulo a gente vê bem essa distinção. Mas garanto que ao longo do Brasil aí... E o Bombeiros faz um trabalho fenomenal aí com atendimento pré-hospitalar, né, Samir? Acho que a maioria dos traumas que a gente recebe, que são mais graves assim, acho que pelo menos que a gente recebe no pronto-socorro é o bombeiro que traz. Né? E conta aí, Thiago, como é que é, conta pro quem tá assistindo a gente, como é que era lá no R1, quando a gente, lá na Santa Casa, o pronto-socorro da ortopedia, ele fica de frente pro pronto-socorro central. E aí a gente começava a chegar a sirene, como é que era? A gente já olhava pela janelinha já para ver o que era, né? E aí ficava vendo se o paciente saía, às vezes saía com aquele papel alumínio, né? Se ele já estava imobilizado ou não. Porque aí falava, ixi, vai ter que ir lá avaliar, vai ter que ir na madrugada e avaliar. E ficava de olho na Talafix, né? Se tivesse com Talafix, já era... Tô indo, minha era vez. melhor. Muito bem. Então, os bombeiros fizeram o atendimento pré-hospitalar, o primeiro atendimento desse paciente, colocaram ele numa prancha rígida e colocaram ele com colar cervical. E aí, encaminharam ele para o hospital de referência e no pronto-socorro ele chegou dessa maneira para a gente, onde nós pudemos conhecer a história desse paciente. É um paciente jovem, do sexo masculino, ele tinha 22 anos e era estudante de Direito. Na verdade, essa festa, ele falou depois para a gente que ele era uma festa da faculdade. E o que aconteceu é que ele foi vítima de um trauma por um mergulho na água rasa, fazia 1 hora da chegada dele, ou seja, foi bem rápido o transporte da cena do trauma até o hospital. O paciente estava com uma perda de força nos 4 membros, não conseguia mover nenhum dos 4 membros e também não conseguiu deambular desde o acidente. A gente conseguia conversar com ele, ele também tinha negado qualquer perda de consciência, ele lembrava de tudo que tinha acontecido no acidente, então ele era um Glasgow 15. O que ele referiu para a gente adicionalmente foi que ele realizou uma ingesta alcoólica em moderada quantidade. E aí eu queria convidar meus amigos para a gente discutir. Na opinião de vocês, colar cervical e prancha rígida, quando usar, tira, não tira, quando deixa, como que vocês lidam com isso? Bom, Lohan, eu acho que quando usar, todo paciente aí politraumatizado tem o protocolo trauma, né, que a gente chama aqui, que faz parte do ATLS, que é a organização que rege aí o trauma, que você tem que colocar colar cervical e prancha rígida. Uma coisa legal que eu acho que tem que falar, principalmente para quem vai trabalhar aí no pré-hospitalar, que vai levar esse paciente até uma unidade, é em relação ao tamanho do colar cervical, né? Quantas vezes que a gente já chegou com o paciente, aquele paciente mais miudinho, com baita de um colar, e outros pacientes grandões com colarzinho pequeno, e o cara fica mexendo, né? Isso aí é principal. Mas quando usar, acho que essas são as principais indicações. Algum trauma, ou também quando a gente encontra o paciente desacordado, alguma via, né, que não tem ninguém presenciou, como é que foi. Protocolo também, você colocar colar cervical e prancha rígida para fazer esse atendimento pré-hospitalar. Eu acho que o importante aí é lembrar, né? A prancha rígida ela é utilizada para o transporte do paciente. Não é para deixar o paciente na prancha rígida ali, porque não sei se já deitaram numa superfície bem rígida, assim, é muito ruim, né? Se ficar um tempo ali, já está morrendo de dor do trauma em si, deixar o paciente depois no pronto-socorro, eu acho que o Lohan vai comentar um pouquinho disso aí pra gente, é bem ruim, né? Tiagão, a galera tá acostumada no intermédio, cara, dormir no chão, acho que eles... não seria tão desconfortável pra eles, não. Não, mas realmente, assim, a gente ainda vê bastante paciente na sala do trauma aguardando exame com prancha rígida. Eu acho que é mais por uma desinformação das pessoas, inclusive de alguns profissionais da saúde, que não entendem que a prancha é só para um transporte, né? A partir do momento que o paciente chegou no hospital, foi transportado numa ambulância, esse paciente tem que ser retirado da prancha rígida e colocado numa superfície acolchoada, mas rígida, né? Firme, mas que não tenha, que não seja rígida igual uma prancha. Então, assim, pessoal, quero que fique claro, não tenham medo de retirar a prancha rígida do paciente. A prancha rígida não faz nada, não protege nada, é só para transporte. O paciente chegou, lógico, você vai rolar ele em bloco, vai virar ele em bloco e vai tirar a prancha dele. Acho que isso é uma coisa que eu queria frisar muito. Nunca tire uma prancha rígida sozinho.
né? Sempre presta auxílio pelo menos de mais 2 pessoas, uma pessoa sempre se atentando à cervical e é ela que vai fazer a contagem para fazer esse rolamento do paciente, né? Porque a cervical é o que a gente vai dar mais atenção nesses casos aí, a hora que vai te retirar a prancha rígida. Isso que os colegas estão falando é movimentação em bloco. Então, normalmente a gente faz com no mínimo 3 pessoas, uma fica na cabeça aqui do paciente estabilizando o colar cervical e ele que vai fazer a contagem da movimentação. Aí, normalmente, um outro colega da equipe pega mais no ombro e na cintura e o outro na cintura e mais o membro inferior. O cara que está lá na cabeça vai contar 1, 2, 3 e todo mundo vira em bloco, tá? Até a metade, né? Não precisa virar ele isso. Para baixo. Até o suficiente para tirar. E já nessa hora, a gente aproveita para fazer o exame. Você precisa de um quarto amigo aí, né, Samir? Porque é o que vai examinar, né? Tirar a prancha. Normalmente, o que vai tirar a prancha, ele também consegue já fazer o exame, palpando a coluna, examinando direitinho. Perfeito. O que a gente vê bastante, né, como ortopedista, é o quê? Pelo ATLS, a ortopedia é uma avaliação secundária, né? Então, o ortopedista ele tem que avaliar um paciente politraumatizado depois que um clínico ou um cirurgião geral já avaliou. Então, teoricamente, não é para a gente pegar um paciente com prancha rígida, porque ele já teria que ser retirado na hora que ele chegou ali. Só que não é o que acontece. Normalmente, o pessoal deixa lá o paciente com a prancha e o ortopedista, na hora da avaliação secundária, que tem que tirar. E como o Lohan e o Thiago já falaram, a prancha não vai proteger se ele tiver alguma lesão na coluna. Ele só vai piorar, potencializar alguma lesão no paciente, né? E quando tirar o colar cervical, Lohan, a gente tem uma aulinha que a gente falou muito bem disso, né? Logo menos eu acho que a gente pode lançar ela para o pessoal dar uma olhada, que foi fenomenal a maneira como você explicou a retirada do colar cervical. E só queria deixar claro também, Thiago, assim, porque muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, às vezes foi um acidente de moto que o motoqueiro levantou, ele tá bem, tá mexendo tudo, precisa colocar prancha rígida e colar cervical também? Lógico que sim. Estimado que até 30% dos pacientes não apresentam nenhum déficit neurológico nos primeiros momentos após o trauma. E às vezes nem dor, né? Exato. Então, às vezes esse paciente sofreu alguma lesão grave na coluna que não foi tratada adequadamente, ele vai desenvolver um déficit, você vai fazer alguma lesão por não ter feito a imobilização, o transporte adequado. Só mais um adendo, Lohan, que eu acho que é importante falar também, que eu já vi muito motoqueiro caindo e o pessoal na rua tira o capacete dele, né? Isso é outra coisa importante para o pessoal que não fez algum curso ou não sabe manejar isso, não mexe no capacete. Espera, chama o resgate, liga nos números aí que a gente falou e espera, porque o pessoal tem todo um protocolo para retirar, porque você pode piorar uma lesão na coluna cervical. Sem dúvida. Seguindo, então, esse paciente foi examinado em detalhes e o que a gente notou? Que ele tinha uma dor leve na palpação da coluna cervical posterior. Ele realmente não tinha força em nenhum dos 4 membros dele, uma força muscular grau 0. Ele não sentia a partir de C5, ou seja, uma anestesia, sensibilidade toda perdida a partir de C5. E os reflexos dele estavam abolidos. Lembrando, como examinar essa parte motora, os miótomos, né? Para saber se ele não mexe, qual que é a raiz que está cometida, qual que é o nível da lesão. Então a gente tem essa tabelinha, acho que não vale a pena eu me ater tanto assim, porque isso é uma coisa que você precisa ver, rever e ter na sua mão várias vezes, tá? Sempre quando você for fazer um exame num paciente, você vai ter que consultar lá, porque às vezes alguma coisa você vai acabar esquecendo. Então esse aí é um slide para você ter com você. Você tira um print, tira uma foto e deixa ali no celular à disposição sempre que você precisar. Tá? Então, por exemplo, esse paciente tinha um déficit de C5 em diante, né? A partir de C5, então ele não fazia nenhum desses movimentos todos, de nenhuma dessas raízes. Desde C5 até S1 ele não tinha nenhum movimento. Ele conseguia mexer aqui a região dos ombros, por causa do trapézio, que não tem inervação dessas raízes, e conseguia mexer a cabeça. Lohan, uma coisa importante, só lembrando disso aí, quando você fala em nível de lesão, você está referindo ao nível abaixo ou ao nível que você está se referindo? A lesão de C5 está funcionante ou não?
Então, aqui eu coloquei que ele tem anestesia a partir de C5. Então, eu incluí C5 no déficit dele. É diferente se a gente falar que o nível dele, o nível neurológico é C5. Perfeito. Porque, por definição, o nível neurológico é o último nível normal. Que está presente. Exatamente, é o último nível sem déficit. Então, por exemplo, desse paciente aqui, o nível neurológico dele é C4. Tá? Porque a partir de C5 ele tem déficit e C4 para cima está normal. Muito bem, então. E essa aqui é a nossa avaliação da sensibilidade, como fazer essa avaliação a partir dos dermátomos. Então, C5 pega essa região mais proximal aqui do tórax e também a região lateral dos membros superiores do braço. E a partir desse nível para baixo, o paciente não tinha nenhuma sensibilidade. Ele se passava a mão, fazia todos os testes de sensibilidade e ele dizia que não sentia nada. Muito bem. Só lembrando então rapidamente que quando a gente fala de força muscular grau 0 ou força muscular grau 1, 2, 3, etc., a gente se baseia nessa tabelinha, tá? Lembrando que força muscular grau 0, o paciente não faz nem a contração do músculo, que é o caso do nosso paciente, e a força muscular grau 5 é aquela contração normal, o paciente que vence a resistência e tem a força normal. E aí, baseado na classificação, baseado nessa análise, nessa avaliação, tanto da questão motora do paciente, do movimento dele, associado à questão da sensibilidade, a gente junta essas duas informações e consegue classificar esse paciente na chamada escala de EIJA, tá? Que é essa escala aqui. E essa escala ela é dividida em 5 níveis, 5 patamares, digamos assim. O EIJA-E é o paciente que é normal, ou seja, ele tem todos os movimentos e a sensibilidade dele é normal. E o paciente EIJA-A é aquele paciente que não mexe nada e não sente nada. Tá? Então, no nosso caso, em teoria, se nós fôssemos classificar esse paciente, no momento, ele seria um EIJA-A. Tá? Ele não tem nem motor, nem sensitivo. Ô, Lohan, desculpa te interromper. Volta um slide. Você não me interrompe nunca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua aula passada, você tinha citado o outro score, né? Frankel. Escala de Frankel. Escala de Frankel. Quando que você usa o EIJA e quando que você usa o Frankel? Como que funciona isso? Ou são as mesmas coisas? É bem semelhante, é bem parecido. Se você vê o que é cada um, o A, B, C, D, U, E, que também no Frankel é dessa forma, A, B, C, D, U, E, é muito semelhante o significado de cada um. Mas só por uma questão de ser o mais correto possível, quando a gente está falando de algum trauma, a gente prefere a escala de EIJA porque ela é muito mais detalhada. Então, você vê que ela tem aqui, ó, se você for seguir aqui, ó, cada raiz tem a sua distinção para você colocar nessa escala. Certo. O Frankel é uma escala um pouco mais geral, um pouco mais abrangente, não tão específica. Então a gente acaba usando o Frankel, por exemplo, para lesões tumorais, para lesões infecciosas, mas também não está errado usar Frankel para um trauma, tá? Entendi. É só uma questão mais de ser o mais preciso possível, mas nada impede também de você falar que um paciente vítima de trauma ele é um Frankel A ou ele é um Frankel E. Todo mundo vai entender completamente. Porque eu até acho que para a maioria das pessoas o mais comum é Frankel, né? Essa EIJA aí eu acho que é mais para especialista mesmo aí, né? Mas com certeza é legal falar essa diferença pro pessoal aí, né? Mas boa, ficou bem claro agora. Eu acho que também o Frankel é mais fácil de se lidar com ele, sabe? Ele é mais simples. Com certeza, com certeza. Então, muito bem, para as pessoas que chegaram agora, a gente está falando de um paciente do sexo masculino jovem que mergulhou em uma água rasa, não está mexendo nenhum dos 4 membros, também falou que não perdeu a consciência, lembra de tudo. E aí ele chegou no hospital para a gente com esse exame físico aí, sem mexer os membros, com anestesia a partir de C5. E eu queria chamar meus amigos e perguntar para eles: vocês acham que precisa examinar algo a mais? Vocês estão satisfeitos? Vocês fariam algo de diferente? Lohan, na outra aula sua eu aprendi bastante coisa.
E Você tá queria falando saber. dessa aula, hein? Eu acho que essa daí vai ter que ser a boa. próxima, hein? Essa aí vai ser a próxima de soltar. Baita propaganda da minha aula, beleza. Não, a gente viu algumas coisas relacionadas a como que estava a medula, né? Alguns testes que a gente fazia, alguns testes neurológicos que a gente fazia para ver a questão da medula em si. E eu acho que nesse caso aí é mais importante ainda, né? Do que de repente uma hernia de disco, alguma coisa no trauma. Esses testes especiais eu acho que cabem muito bem. Sem dúvida. Então, um dos testes que acabou faltando nessa descrição do exame físico é fazer o reflexo bulbo cavernoso. No que consiste o reflexo bulbo cavernoso? O examinador faz o toque retal no paciente e, ao mesmo tempo que ele está fazendo o toque retal, ele tem 3 formas, né, de fazer. Ele faz o toque retal e aí ele tem 3 opções. Se o paciente tiver com uma sonda vesical de demora, ele pode tracionar essa sonda. Se for um paciente de sexo masculino, ele pode apertar a glande peniana do paciente. E se for uma paciente de sexo feminino, pode apertar o clitóris do paciente. Então é sempre essas coisas. O toque retal associado a uma dessas 3 coisas de acordo com a situação, de acordo com o paciente. E por que é importante saber e fazer o reflexo bulbo cavernoso? Porque acontece da seguinte maneira nos pacientes que sofrem trauma e tem a medula envolvida. Se esse paciente, por exemplo, tem um reflexo bulbo cavernoso ausente, isso significa que quando eu fiz o toque retal e eu tracionei a sonda, eu não senti uma contração do esfíncter anal no dedo. Então, esse paciente com um reflexo bulbo cavernoso ausente, ele pode estar em choque medular. O choque medular, a gente sabe que dura de 24 a 48 horas. Após esse período, o choque medular já se encerrou. E, assim, geralmente, 99% dos pacientes, em 24 horas, já saiu do choque medular. E para deixar claro, o que é o choque medular? O choque medular nada mais é do que uma cessação fisiológica da atividade da medula, ou seja, para de ocorrer a transmissão nervosa dos estímulos pela medula. Por isso que o paciente fica flácido, responsivo, não mexe nada, né? Então, por exemplo, esse paciente que a gente examinou e ele não mexe nenhum dos 4 membros, eu fiz o reflexo bulbo cavernoso dele, ele está ausente, ou seja, ele pode estar em choque medular. O que isso significa? Significa que eu não sei se a medula dele realmente está acometida a tal ponto dele não conseguir mexer os 4 membros, ou se isso não é só um momento, um período transitório que a medula sofreu um trauma e por isso não está conseguindo transmitir os impulsos nervosos. Ficou claro? Seria mais ou menos uma tela azul da medula, é isso? Uma tela azul da medula, perfeito, Thiago, é isso mesmo. Ô, Lohan, é isso mesmo. Lohan, aqueles testes para avaliar a mielopatia, como Babinski, teriam alguma relevância nesses casos, cara? Você pode até fazer, Samir, para fazer um exame físico completo, mas, assim, com um quadro clínico tão florido como esse, pouco vai te ajudar, assim, porque você já tem tanta coisa tão evidente, né, de alterado, que ele ter um Babinski positivo ou um Babinski negativo não me interfere em nada, não me diz nada. Eu digo mais na parte de você saber se ele está saindo do choque medular, entendeu? Por exemplo, você faz o reflexo bulbo cavernoso, não voltou, mas aí não tem Babinski ali, não tem nada a ver com prognóstico isso. Não interfere. O que fala a respeito, o que nos dá informação a respeito do choque medular é o reflexo bulbo cavernoso. E por exemplo, desculpa, pode continuar. Se é um paciente, você fez o reflexo bulbo cavernoso, está ausente, você não sentiu o esfíncter anal dele contraindo, você pensa, puxa, ele pode estar em choque medular. E você tem que reavaliar esse paciente, refazer esse exame várias vezes, porque em algum momento esse teste, esse reflexo vai se tornar positivo, provavelmente. Voltar, né? Ele vai voltar. E aí, quando ele voltar, é que você tem a informação precisa. Puxa vida, a lesão que ele teve gerou isso de acometimento na medula, gerou isso de déficit nele. Certo. Né? Então, é uma coisa que tem que ser reavaliada periodicamente. Óbvio que isso que eu ia perguntar, Lohan. Se é positivo, o teste não precisa mais fazer, porque já está positivo, não tem como negativar de novo.
Período de quanto em quanto tempo, mais ou menos, você reavalia o paciente para ver o choque medular? Então, até 24 horas o choque tende a resolver, né? Se você tem uma equipe que consegue reavaliar periodicamente, não tem um tempo exato. Você pode ir lá a cada 2, 3 horas, a cada 6 horas, né? Porque o que é importante do reflexo bulbo cavernoso é você entender o que está acontecendo com o paciente e saber a gravidade da lesão que ele teve. Eu já peguei muitos pacientes que chegam no pronto-socorro não mexendo nenhum dos 4 membros com o reflexo ausente. Eles estão em choque medular. Passou o período de choque medular, o déficit deles acaba sendo quase mínimo. Ou seja, ele volta a mexer os membros, volta a mexer as pernas. Então, assim, é uma coisa que tem que reavaliar para a gente saber exatamente o que está acontecendo. E é bom a gente saber isso aí, né, Lohan? Porque muitas vezes o paciente fica desesperado também, né? Imagina, tá sem sentir nada, não consegue se mexer ali, acaba tendo uma questão psicológica muito grande, né? Então, você saber desse reflexo e saber orientar seu paciente é fundamental, né? Exatamente, é importante para o paciente, para a família dele, para nós médicos. Para a equipe toda. Exato, que precisamos entender o que está acontecendo, né, para programar um tratamento, para preparar a família de certa forma, sem dúvida. Muito bem. Então, a gente não fez exame ainda nesse paciente, a não ser o exame físico. Para esse paciente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, a gente sabe que ele tem um déficit bastante importante. Vocês solicitariam um exame? Sim ou não? Qual? Por quê? Como? Opa! Como ortopedista não vai lançar um raio-x, cara? Raio-x, coluna cervical, AP e perfil para começar a brincadeira. Tá lá. Vocês pediram mais alguma coisa, ou vocês acham que essa é uma avaliação completa? Bom, antes da gente... Vamos ver se o pessoal consegue falar se tem mais algum exame aí, Lohan, que a gente pediria em relação à radiografia mesmo. Mas, olhando essa radiografia, Lohan, pelo que eu lembro ali, a gente teria que ver C7 e T1, né? Aqui a gente está vendo C7, né? Para o pessoal que está em casa, a gente consegue ver que é C7 porque essa parte... Mostra aí, Lohan, com o seu mouse. Que é essa parte da proeminência, né? Que fica aqui no pescocinho. 2, 3, 4. Que às vezes o pessoal fala que saltou um negocinho aqui, isso é C7. A giba. Mas, claro que... O pessoal falou algum exame a mais? Não, ressonância. Não, a galera já está evoluindo. Já a gente estão partindo na radiografia. ressonância. Calma, né? Vocês querem mais alguma? Dá uma segurada. Lohan, eu acho que é uma radiografia bem difícil, mas eu pediria o transoral. Nossa, perfeito. Agora eu quero ver o V, né? Eu pedi, eu tenho que saber ver, né? Difícil sair assim, mas tudo bem, né? O transoral acho que é uma radiografia que quem não é da ortopedia não tem noção, né, dessa incidência e o que ela representa, né? E até mesmo para o ortopedista eu acho que é um desafio, né, Samir? É difícil de você ver, é difícil você pegar uma radiografia como essa que o Lohan colocou, que está muito bem definida, está bonita. Uhum. Eu acho que é uma coisa complicada, né? Mas agora o Lohan vai esclarecer isso aí para todo mundo aqui. Eu espero que ele esclareça. É difícil de você ter essa radiografia bem feita, é difícil de você lembrar de fazer ela e é difícil de você avaliar, você bater o olho e saber o que olhar. Então vamos lá. O que a gente precisa olhar numa radiografia transoral? Acompanhe nessa imagem aqui, que é a nossa cola, tá? A radiografia transoral, a gente consegue ver a transição entre a vértebra C1 e a vértebra C2. Muito bem. O que a gente consegue ver então? Essa parte aqui, ó, na região lateral e essa aqui, são as massas laterais de C1, do Atlas. E a vértebra que está abaixo do C1 é o axis, é a vértebra C2. Então, o que a gente vê também de C2? A gente vê aqui, ó, a massa lateral, que se articula com a massa lateral de C1. Então, ela tem uma massa lateral à direita e uma à esquerda, se articulando com a massa lateral de C1. E o que sobe aqui, esse ápice, esse processo aqui, é chamado de processo odontoide, ou dente do axis, tá? Isso aqui faz parte da vértebra de C2. Muito bem, então é isso que a gente vê numa radiografia transoral, a transição C1-C2. E por que ela é importante? Porque muitas vezes a gente não consegue
ter essa imagem aqui, na verdade é extremamente complicado você ver na radiografia P e perfil, né? Qualquer alteração da transição C1-C2. Então essa radiografia nos permite visualizar porque, olha só, quando isso aqui, ó, seria uma radiografia, um lado normal da radiografia, ou seja, a massa lateral de C1 se articulando com a massa lateral de C2, sem nenhuma listese, sem nenhum escorregamento, sem nenhum desvio. Compara com esse lado aqui, que é o lado que está alterado. O que a gente vê? A gente vê a massa lateral de C1 lateralizada em relação à massa lateral de C2. Elas não estão alinhadas como nós vemos aqui, como nós vemos aqui, como nós vemos aqui. E aí tem uma regrinha, isso aí é mais para o pessoal da ortopedia mesmo, que vai fazer prova do título, que existe uma regra chamada regra de Spence, que é uma forma de nós identificarmos indiretamente se houve lesão do ligamento transverso do atlas, que é o ligamento que permite que o atlas fique em contato ali, articulando com o axis, com o axis, tá? Com o processo odontoide. Então, como que funciona essa regra? A gente calcula o deslocamento lateral dessas massas, tá? O quanto a massa de C1 se deslocou lateralmente em relação a C2 e mede tanto desse lado quanto do outro lado, desse lado aqui, que nesse caso não houve nenhum deslocamento. A soma dessas duas medidas, se for maior do que 6,9 milímetros, isso indica que houve uma provável ruptura do ligamento transverso, tá? Essa que é a regra de Spence, é o somatório dos dois valores. E por que isso é importante? Porque se houve ruptura do ligamento transverso, você precisa confirmar, por exemplo, com uma ressonância magnética. E se isso for comprovado, o tratamento é cirúrgico, tá? Não existe tratamento conservador para a lesão desse ligamento aí, porque ele não cicatriza sozinho. Então não tem jeito, tem que tratar cirurgicamente e artrodesar a vértebra C1 com a vértebra C2. Lohan, só para os residentes então da ortopedia aí, isso aí é questão de prova do título mesmo, tá? Regra de Spence, 6,9 milímetros. Isso aí é perfeito o que você falou e é cobrado sim. Ô Lohan, lá na Santa Casa vocês têm o hábito de pedir o transoral ou vocês pedem direto a tomografia? Porque assim, é uma radiografia difícil. Eu acho que normalmente um paciente vítima de um trauma dessa energia para fazer esse tipo de lesão, ele vai estar inconsciente, às vezes ele vai estar entubado. Então você imagina, fazer uma radiografia dessa com tubo, ele não vai abrir a boca, né? Vocês normalmente chegam a pedir isso ou isso aí ficou numa coisa mais histórica? Como é que funciona? É mais de livro, né? Assim, realmente a dificuldade de você conseguir esse exame é real, tá? É muito difícil você conseguir esse exame dessa forma. Então, geralmente a gente acaba solicitando uma tomografia. E lógico, se a gente vê que tem alguma alteração, alguma coisa que está estranha, a gente só faz uma radiografia para conseguir ver esses parâmetros, medir mais para deixar documentado mesmo, né? Mas muitas vezes ali a gente não solicita não, e mesmo fora também, muitas vezes essa radiografia acaba passando porque a gente já tem outras formas de diagnosticar essa lesão, né? Formas até mais precisas do que essa radiografia que muitas vezes não vem bem feita. E essa regra de Spence a gente consegue fazer pela tomo, ali no corte coronal, por exemplo? Consegue. Só que originalmente ela é descrita pelo raio-x, mas é perfeitamente factível pela tomo, sim. Então, só queria voltar aqui um instante, porque olha só, o que a gente então precisa ver, né, nessas radiografias? A gente já falou do transoral, o que olhar, radiografia em perfil eu vou comentar, e no AP tem umas coisas que às vezes o pessoal não sabe o que olhar. Mas o que é muito importante olhar? Ver se os processos espinhosos, que são esses elementos aqui, essas bolinhas, essas estruturas ovaladas, se eles estão alinhados. Se eles estiverem desalinhados, isso pode dar alguma informação já para a gente, tá? Além disso, a gente pode olhar toda o contorno dos corpos vertebrais para ver se não tem nenhuma fratura e também ver se tem algum espaço intervertebral que está diminuído anormalmente em relação aos demais. Muito bem, mas se a gente fosse escolher uma radiografia assim, que nos dá a maior quantidade de detalhes, sem dúvida nenhuma é a radiografia em perfil, da cervical em perfil. Então, o que a gente precisa analisar nessa radiografia? Existem algumas coisas que nós olhamos que nos dão informações muito importantes
sobre esse paciente. Primeira coisa, a gente traça linhas, tá? São 4 linhas que a gente traça nessa radiografia em perfil, e a gente precisa verificar o que dessas linhas? Se elas são contínuas, se elas têm uma curvatura suave e se elas não têm nenhuma quebra, tá? Nenhuma falha nessa linha. Então, muito bem, a primeira linha é essa linha traçada na região anterior dos corpos vertebrais, que é chamada de linha vertebral anterior. A segunda linha é traçada na região posterior dos corpos vertebrais, que é a linha vertebral posterior, e essa linha delimita o limite anterior do canal medular. A terceira linha é na base do processo espinhoso, que a gente traça bem na base desses triângulozinhos aqui do processo espinhoso, que é chamado de linha espinolaminar. E uma quarta linha que alguns autores, ou às vezes a gente acaba nem traçando, que é a linha dos processos espinhosos, tá? Mas eu acho que é uma linha que ajuda e deve ser traçada também. Em resumo, então, a gente tem essas 4 linhas que são extremamente importantes de serem analisadas numa radiografia em perfil e nos dão dados muito importantes do que esse paciente possa ter tido de lesão. Além disso, a gente precisa olhar cada vértebra. Então, seguindo o contorno de cada vértebra, a gente consegue ver todo o contorno do corpo vertebral, das lâminas, das facetas, dos processos espinhosos, tá? Então, isso tem que ser feito vértebra por vértebra, de forma sistemática para que não passe nada despercebido. Então, sempre analisar, além daquelas linhas, os corpos vertebrais, as facetas, as lâminas e os processos espinhosos em busca de alguma alteração, alguma lesão. Muito bem. Ô, Lohan, isso que você falou agora, cara, é extremamente importante, tanto para residente quanto para acadêmico, é padronizar, né? Se a pessoa pegar um raio-x perfil, traçar essa linha, você já vai ter uma bela noção se tem alguma coisa muito mais grave que vai prejudicar o paciente naquele momento, né? Só da gente conseguir perceber isso, já valeu isso daí, né, Lohan? E é tão simples fazer isso, cara. É tão básico, né? Você só precisa traçar as linhas. Muitas vezes a gente consegue identificar a alteração fazendo isso. Isso é engraçado, né? Vocês falando. A gente vai pegando com a prática isso, enfim, com o nosso contato no dia a dia. Mas quando você pega no R1 e vê uma radiografia dessa, você fica perdido, né? Você fica olhando, você fala, o que eu tenho que olhar? Então é aquele famoso, né? Eu vejo, mas não enxergo. Eu tô olhando ali um monte de coisa e dando um monte de informação, como o Lohan passou agora, e muitas vezes a gente não consegue enxergar direito, né? O que está ali na nossa frente. Então, perfeito, Lohan. Isso que você tá mostrando pra gente é uma padronização mesmo. Segue, não sei, eu tenho costume, segue de anterior para posterior, depois vê cada vértebra. Perfeito, é excelente. Muito obrigado. Não tem que ter pressa, né, cara? Não, mais uma vez, essas aulas são muito boas para a gente relembrar muita coisa também. E ter uma padronização para isso, é que às vezes fica automático, mas ter uma padronização para tudo isso é fenomenal. E o raio-x, quando for avaliar, tem que avaliar com calma. Não adianta querer olhar e já procurar. Vai com calma, traça as linhas, vê direito. Não tem que ter pressa para você avaliar isso. Isso, exatamente. Vamos lá então, por favor. Alguém pode soltar a nossa enquete? Eu quero saber dos nossos ortotalkers, dos nossos espectadores, o que eles estão vendo nessa imagem. Deixa só eles darem uma olhada aí que eu já solto. Aproveitem agora que vocês aprenderam como olhar uma radiografia. Esse paciente chegou para vocês no pronto-socorro com essa radiografia e você tem que dar um diagnóstico. Para o pessoal que está no YouTube, a pergunta que a gente fez aqui no quiz foi: o que vocês estão vendo na imagem? Então, fratura luxação C1, C2, fratura de faceta de C3, fratura do dente do áxis, ou não sabia que o ortotal que tratava de dente? Eu vou até dar uma ajuda para eles, Samir. Eu vou até traçar a linha aqui para eles, para ver se eles conseguem enxergar alguma coisa. Uhum. Essa tá meio disputada, hein? Tá disputada, né? 8-8, 9-8, 9-9. Mas que nem eu tinha falado, né, cara? Esse, por exemplo, é um raio-x que eu não aceito. Por mais difícil que seja fazer um raio-x cervical aí na emergência, ele não tá completo para mim. Não sei o que vocês acham, mas eu não aceito esse raio-x. E aí isso vem de novo em encontro que a gente fala, né, Samir? Muitas vezes na correria do pronto-socorro, você acaba deixando passar uma coisa dessa, né?
Você fala, não, bati o olho aqui, tracei as linhas, tá tudo bem, tá tudo certo, mas esquecemos de um detalhe que o Lohan falou lá atrás, né, no comecinho da aula aí. Ó, Esse é o raio-x do nosso paciente, tá hein? Esse é o raio-x do nosso paciente. disputa voto a voto aqui, ó. Vou compartilhar. Quase empatou o negócio aí. Muito bem. Esse aqui é o raio-x do nosso paciente. Por 2 votos, Lohan, o pessoal marcou fratura na faceta de C3. Segundo lugar, ficou fratura luxação C1, C2. Então tá. Muito bem, então a gente aprendeu a ver a radiografia, traçar as linhas, olhar os corpos, as facetas, etc. Mas lembre-se, tome muito cuidado, tá? Qual que é o problema dessa radiografia que o Samir colocou muito bem? O que a gente consegue ver nessa radiografia? A gente vê a base do crânio, vê a primeira vértebra cervical, e qual que é a última vértebra que a gente consegue visualizar lá embaixo? É a sexta vértebra cervical, a vértebra de C6. E isso não é suficiente para a gente, porque uma radiografia bem feita tem que permitir que a gente veja desde a base do crânio até T1. Ou seja, eu preciso ver desde a base do crânio até a transição cérvico-torácica. Eu preciso ter certeza de que eu vi a cervical inteira. Essa aqui é uma radiografia inadequada. Só que, logicamente, esse paciente tinha tantos comemorativos clínicos, tantas alterações, que você olha uma radiografia dela e fala assim, não é possível que esteja normal, será que aconteceu alguma coisa diferente? Será que ele teve uma hérnia de disco traumática que acontece? E isso está causando todas as lesões? Porque aparentemente a parte óssea está normal, né? Mas muito Depois vão cuidado. brigar com você, hein, Lohan? Traçou as linhas, ué. O que aconteceu? Pois é. Então, Tá tudo certo. muito cuidado com o exame que chega para vocês. E aí, você decide se você aceita o exame ou não. Você é o responsável. Muitas vezes tem que mandar de volta lá e pedir para repetir, né? E uma outra alternativa também que tem, se porventura você não consegue, na radiografia em perfil, ver a transição cérvico-torácica, é fazer a incidência do nadador. Que aí você consegue ver essa transição um pouquinho melhor. Mas muito bem. Raio-x normal, aparentemente. O paciente continua sem mexer nenhum dos 4 membros. Vocês querem pedir mais algum exame ou raio-x normal, tira colar, manda para casa? Lohan, tinha gente querendo ressonância antes do raio-x já, acho que ninguém vai querer mandar embora, não. Eu que nem, cara, eu não aceitaria, talvez eu mandaria repetir, mas entendo a dificuldade no raio-x de coluna cervical. Para mim aí é tomografia. Tiago? Tomografia, Lohan, com certeza. E só lembrando também, e relembrando uma linha de osteoporose do Samir, para idoso, geralmente trauma de coluna, eu acabo pedindo tomografia. Eu tenho muita dificuldade para ver raio-x de coluna, principalmente na parte lombar, ali tóraco-lombar, porque tem muita sobreposição de coisa na barriga, do tórax. Então eu acabo pedindo tomo com mais frequência do que cervical. Cervical eu acho que até consigo seguir nessa padronização que o Lohan faz. E agora, tóraco-lombar eu costumo sempre pedir tomo, cara. Eu não tenho segurança para liberar só no raio-x, não. Ah, mas eu peço tomo sempre. O paciente tem dor na coluna vertebral. Eu não me limito a fazer uma avaliação, um diagnóstico desse paciente com radiografia. Se eu tenho um exame como uma tomografia que me permite ver as estruturas ósseas com muito mais nitidez do que a radiografia, o paciente tem dor no exame, alguma coisa está estranha, é tomografia. De uma maneira 3D, né, Lohan? A gente sabe as limitações da radiografia também, por mais que ela ajude muito a gente. Né? Exato. Porque qual que é o ponto? Assim, eu acho que qual que é o pensamento? Assim, eu sou o especialista, você é o especialista, você é o ortopedista. O paciente está no fim da linha dele. Ele já passou por muita gente, ele passou pelo médico, o clínico geral, ele passou pelo cirurgião geral e ele chegou em você, que é o especialista. Se você errar e perder o diagnóstico dele, quem é que vai diagnosticar ele? Não tem mais para ele não tem um outro profissional a recorrer. Você é o fim da linha dele. Então você não pode perder o diagnóstico. Então, por isso que eu não me limito a fazer só uma radiografia em paciente que tem dor na coluna. Eu peço uma tomo, sem dúvida nenhuma. Muito bem, essa tomografia foi feita. E aí sim, é o lance da radiografia inadequada que pode fazer você fazer bobagem, né? Então, quando a gente vê a tomografia, esse paciente lá na região de C6 e C7, aqui onde está assinalado, o paciente tinha uma luxação. E
no corte axial a gente vê que também tem fratura da faceta. Então, muito provavelmente, é dali ó, o déficit neurológico desse paciente. É isso que está causando todo o problema dele. E se nós traçarmos as linhas na tomografia, a gente vê que todas estão quebradas e quebram justamente onde a radiografia não mostrava, né? Muito bem. Vocês pediram mais alguma coisa? Ou vocês estão contentes com a tomografia? Lohan, isso cabe, eu acho que justamente com uma pergunta que veio do YouTube aqui do Vinícius. Ele está perguntando, a ressonância magnética seria uma opção nesse caso também? Isso é um tema debatido, né? Fazer ressonância para os pacientes de pronto-socorro ou não? Uma coisa que é indiscutível é, paciente que tem déficit neurológico, sim, esse paciente precisa fazer uma ressonância. Independente do choque medular, Lohan? Independente do choque medular, tá? Pode fazer uma ressonância sim, porque o choque medular, ele existe, mas ele não necessariamente, ele não necessariamente existe, né? Ele pode existir. E aí, se você esperar o choque medular cessar para daí pensar em fazer uma ressonância, você pode atrasar já demais. Perdeu tempo. Exato. Você pode atrasar em 24 horas, 48 horas o diagnóstico desse paciente. Então, sem dúvida, déficit neurológico é igual a ressonância magnética. E esse paciente fez a ressonância magnética e a gente vê que realmente ali na região de C6 e C7 tinha uma luxação, uma fratura luxação, e no corte axial a gente já não consegue identificar praticamente nada. A gente não consegue identificar o espaço da medula, o espaço do líquor, porque justamente essa fratura luxação, esse escorregamento de uma vértebra sobre a outra, estenosou, comprimiu, comprometeu a medula dele, o canal dele completamente. Tá? Então, assim, justifica o déficit que ele tem? Justifica. Mas eu ainda não estou certo se é esse o déficit dele, né? Porque ele estava em choque medular. Agora, vamos supor, esse paciente, depois de 12 horas, ele saiu do choque medular. Fizemos o reflexo bulbo cavernoso e ele começou a ter contração esfincteriana anal. E manteve uma força muscular grau 0 e uma anestesia a partir de C5. Ou seja, esse paciente manteve um déficit neurológico completo a partir de C5. Tá? Então, essa era a imagem da ressonância magnética do nosso paciente. Vamos lá, então. Outro tema bastante discutível e polêmico é paciente, então, vítima desse trauma raquimedular, fazer corticoide, não fazer. Você pode lançar a nossa última enquete, Samir, por favor? Claro. E vocês já podem dar a opinião de vocês, Samir e Thiago. Bom, pessoal do YouTube, então, você prescreveria corticoide? Não. Sim, em baixas doses. Sim, em altas doses. Ou depende do tempo transcorrido desde o trauma? Esse é um tema bem polêmico, né, Lohan? Eu lembro que durante a residência, quando a gente rodou na coluna, eles tinham uma conduta, que eu não vou falar para o pessoal porque está respondendo a enquete. E aí, conversando com você por esses dias, você tinha me falado que já não é bem outra assim, coisa. Né? E isso faz o quê? A gente rodou faz o quê? Tinha uns 3 anos na coluna? Uns 3 anos. 3 e anos, posso citar mais uma coisa, Samir, que corrobora o que você está falando aí? Os estudos para o TEOT, a gente viu um monte de coisa e várias divergências, né, com relação a esse assunto aí. Exato. Metade votou só. Vamos lá, pessoal. O paciente está na frente de vocês são um médico. Vocês fazem o que com ele? Já tirou da prancha, pelo menos. Deixou o colar, mas tirou da prancha. Só de ter tirado da prancha já é um adianto, né? Já valeu a aula. Tirou da prancha, deixou no colar. E agora? Corticoide? Sim, não, talvez? Como que vai ser? Ô, Lohan, me fala uma coisa só. Nesse tipo de trauma, assim, a medula ela responde de alguma maneira? Ela incha, ela fica do mesmo jeito? É só você reduzir ali que tá tudo bem? Não, ela sofre o próprio trauma. É assim, a lesão da medula tem 2 momentos. A primeira lesão dela, que a gente chama de lesão primária, é decorrente da energia cinética do trauma. Da pancada, né, do contato dela com o osso. Essa é a primeira lesão dela. E aí, logicamente, ocorre todo um processo inflamatório, como em qualquer tecido. Sim. E o segundo momento de lesão da medula, que são as lesões secundárias, que aí são decorrentes desse processo inflamatório. Então, é hipóxia da medula,
é uma hipovascularização da medula, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, ela sofre sim. Muito obrigado, tivemos Lohan. aí? Disponha. O que tivemos aí de resultado? A maioria das pessoas colocaram 50% respondeu dependendo do tempo transcorrido do trauma. Tá bom, e a opinião de vocês? Vocês fazem, não fazem? Fariam, não fariam? O que vocês me dizem? Eu encaminho para você, Lohan. Não, Eu ligo completando pro Lohan agora. e falo, e aí, Lohan, me ajuda. Completando, pelo que eu lembro quando eu rodei na coluna, eles falavam isso, que dependia do tempo, normalmente era até 6 horas, você fazia lá o corticoide em bolos. E aí você falou outra coisa, né? Então fala aí pro pessoal. Você pode fazer o bolos, né? E aí depois deixa uma dose de manutenção por até 24 horas. Enfim, isso aí pro TEOT eu acho que é bem discutível também, né? Para a prova de especialista lá. Mas e aí, Lohan, qual a sua opinião? Minha opinião, então, é a seguinte, isso é um tema que é muito discutido, muito debatido, e por muitos anos advogou-se para o uso do corticoide. Esse corticoide, qual corticoide que é usado ou era usado? É a metilprednisolona, e ele tem que ser, quando é usado, ou quando era usado, em altas doses. Então, eram doses cavalares de metilprednisolona. Era feito em pulsoterapia, é igual o Thiago falou, fazia um bolos, depois fazia uma dose de manutenção. Acontece que essas altas doses de corticoide causam grandes efeitos colaterais no paciente. E estudos mais recentes mostraram que essas doses altas de corticoide não se justificavam na recuperação funcional do paciente, na recuperação desse déficit neurológico. Ou seja, os riscos superavam os benefícios da administração dessa medicação. Por isso que consensos atuais pregam que o corticoide não deve ser administrado. Tá? Lohan, só falando do pessoal do acadêmico aí, lembrando, tá, pessoal, o corticoide, ele é um anti-inflamatório esteroidal. Então, a ideia do corticoide é tirar essa inflamação que o trauma causou na coluna. Certo, Lohan? Exatamente, perfeito. E aí, isso é de longa data, né? Que a administração do corticoide, o pessoal que respondeu, dependendo do momento decorrido do trauma, ela era tolerada mais ou menos até, o Samir falou de 6 horas, é um pouquinho mais, Samir, são 8 horas, tá? 8 horas. Até 8 horas do trauma, eles preconizavam a administração do corticoide. Após isso, já não fazia mais. O fato é que tem lugares que ainda fazem, tem profissionais que ainda fazem, tem profissionais que já não fazem mais. Assim, virou uma confusão. O que eu vejo que muitas vezes eu vejo o profissional fazendo corticoide, fala assim, faz corticoide para esse paciente, mas para a consciência dele ficar tranquila, que ele já está acostumado, durante muitos anos manejou o paciente dessa maneira, e aí ele ainda mantém essa conduta, mas atualmente assim, se você não quiser fazer corticoide, você está totalmente respaldado, tá? Em literatura, em base científica, que você não precisa fazer o corticoide. Eu não faço corticoide, por sinal. E eu queria trazer uma reflexão aqui. Pessoal, olha tanta coisa que a gente já discutiu, tantas dúvidas que já surgiram de conduta, de avaliação, de análise, de exame, etc. E até o momento, quem que atendeu esse paciente? Então, primeiro foram as pessoas leigas, os civis, que retiraram esse paciente da piscina e puderam fazer qualquer tipo de coisa, chamar o bombeiro ou ficar mexendo nele, não sei o que foi feito. Os bombeiros, os paramédicos que fizeram um atendimento pré-hospitalar e mobilizaram esse paciente. E ele foi levado para o hospital, quem atendeu foi o médico generalista ou o cirurgião geral, o médico do trauma, que fez o primeiro atendimento, o ATLS. E depois foi feita a avaliação do ortopedista geral. Ou seja, o especialista em coluna em nenhum momento entrou até aqui ele não entrou em nenhum momento. Para vocês verem como são casos, é uma situação que todos têm que saber o que fazer e o que não fazer. O que eu posso fazer para ajudar e o que eu não vou fazer, porque senão isso eu posso prejudicar a vida ou, enfim, do paciente. Tá? Então, você como um leigo, como um civil, tem que saber manejar isso, o que fazer. Você como um bombeiro, um paramédico, quem faz um atendimento pré-hospitalar também, e mesmo quem faz o atendimento intra-hospitalar. Tá? Isso aqui vai chegar para o cirurgião de coluna depois só. Vocês precisam saber manejar isso aqui até chegar nesse ponto.
Só relembrando as coisas importantes aí, Lohan. Então, o negócio que o Samir falou de não retirar o capacete pode acabar lesionando ainda uma lesão que ele já tem, pode piorar essa lesão. O bombeiro que não colocou um colar cervical para transportar o paciente, você pode piorar a lesão. O médico generalista, quando recebe o paciente no trauma, ou então o cirurgião mesmo, que não colocou o colar, ou então retirou o colar de uma forma inadequada. Alguém que vai fazer a radiografia e maneja esse paciente lá, ou então quando você vai tirar da prancha. Então, são vários pontos que, se tiver falha de qualquer um desses, o paciente pode piorar muito essa lesão, né? Os leigos que ficaram mexendo nele na hora que tiraram ele da piscina, né? Ah, vamos, vem cá, tenta levantar. Muito bem. E qual foi a opção para esse paciente? Esse paciente, então, tinha uma fratura luxação cervical de C6 e C7. E uma medida de urgência para a gente tentar alinhar essa coluna, tentar fazer que essa medula tenha um alívio rápido e evitar que essa medula sofra outras lesões, uma opção muito interessante é fazer um halo craniano nesse paciente. O que consiste um halo? O halo é um aro de metal que, com esses parafusos aqui, a gente consegue introduzi-los na calota craniana do paciente para deixar bem firme, bem rígido. Porque o que acontece? Esse paciente vai para a enfermaria. E na enfermaria a gente consegue colocar um peso aqui nessa região e, mediante um sistema de roldanas, fazer uma tração. E essa tração alinha a coluna, tá? Aquela fratura luxação, a gente verifica se a gente conseguiu alinhar a coluna e isso previne que mais lesões sigam ocorrendo na medula. Tá? Meio Frankenstein isso aí parece, né, Lohan? É assustador. Não, é assustador mesmo. Ô, Lohan, deixar claro pro pessoal aí que não é para transfixar o pino, né? A gente brinca, né? Começa a sentir a calota craniana que é bem rígida, bem dura, e de repente começa a ficar molinho. Entra aí lá acho que é melhor parar, no lobo temporal do paciente, não é muito legal, tá? Eu acho que deve ter coisa importante no meio aí, né? Exato. Isso aqui, na verdade, é uma medida de urgência, tá? É algo provisório de urgência, rápido, prático, que a gente faz com o paciente acordado, tá? O paciente precisa ficar acordado porque a partir do momento que a gente faz a passagem do halo craniano e coloca a tração nele, a gente precisa fazer essa colocação de peso gradual e sempre reavaliar ele. Ver se ele está tendo nistagmo, ver se o déficit dele piorou, porque por isso que é importante que ele esteja acordado, né? Para falar para a gente, tá estranho, não estou mexendo o braço mais, enfim. E você questiona ele disso, né? Então, esse peso, então, você vai aumentando o peso gradativamente. Você não põe esse monte de saquinho de areia aí de uma vez. Não, o peso inicial é 4,5 quilos. 4,5 kg é o peso inicial. E aí, dependendo da quantidade de níveis acometidos, a gente adiciona 2,5 kg por nível. Tá? Então, por exemplo, esse paciente aí deve estar com 6, 7 quilos, mais ou menos. Tá? Show. Uns 7 quilos aproximadamente. Muito bem. Isso é provisório, porque a gente sabe que uma fratura luxação cervical é uma lesão extremamente instável. A gente precisa estabilizar essa fratura. Não dá para deixar o paciente assim com tração craniana. Não vai tratar a lesão dele, porque a partir do momento que a gente tirar essa tração, a coluna dele está instável, vai desmontar de novo. Então, bom, logicamente a gente faz o raio-x controle, né, para ver se a tração foi efetiva. E a gente viu que, nesse caso, a gente conseguiu alinhar a fratura, a luxação dele. Então, foi efetiva, tinha essa anterolistese, esse escorregamento anterior de C6 sobre C7. E aqui a gente vê que já estavam alinhados. Só que, como eu disse, esse aqui não é o tratamento definitivo dele. Esse paciente precisa passar por uma fixação, por uma estabilização definitiva da coluna. Para quê? Para que ele possa ser reabilitado, para que ele possa voltar às suas atividades o quanto antes, né? A gente não sabe se ele volta ou não volta pela lesão que ele teve, mas a gente precisa dar condições para que isso ocorra. Além disso, ou seja, além de alinhar a coluna, além de estabilizar essa coluna, a cirurgia nos permite evitar que novas lesões aconteçam, tá? Novas lesões medulares aconteçam. E, por exemplo,
Esse paciente aí que foi submetido ao tratamento cirúrgico, a gente optou por fazer uma dupla via, uma via anterior e uma via posterior. Quando acontece alguma lesão cervical, são duas possibilidades, na verdade são três possibilidades que podem ocorrer. A primeira possibilidade é resolver tudo pela via anterior, aqui pelo pescoço. Então, mediante uma incisão no pescoço, a gente consegue acessar a coluna do paciente e resolver esse problema. Algumas vezes, a gente consegue fazer isso só pela via posterior, ou seja, o paciente vai deitar pronado, de barriga para baixo, a gente faz tudo com uma incisão posterior, faz toda a cirurgia, todo o procedimento, toda a estabilização. E, em alguns casos, fazer só um ou fazer só outro não é suficiente. A lesão, às vezes, é tão instável que a gente precisa fazer o procedimento pela frente e por trás, tá? E aí a gente chama de via combinada, VA mais VP, que é via anterior mais via posterior, ou 360 graus. Por quê? A gente faz primeiro essa cirurgia da região anterior da coluna, terminou a cirurgia, a gente vira o paciente na sala cirúrgica mesmo, para fazer a segunda etapa da cirurgia. E olha só como fica a radiografia final desse paciente. Então, vocês estão vendo um monte de metal, um monte de parafuso, um monte de coisa. Vamos entender isso com calma, o que aconteceu aqui. Então, esse paciente teve primeiro uma abordagem pela via anterior, foi retirado um corpo vertebral dele, tá? Retirado o disco intervertebral que estava apertando, comprimindo a medula, e nesse local a gente coloca essa estrutura metálica aqui, que é o cage, para substituir, porque não tem como você tirar e deixar um vazio lá, né? Você tem que tirar e colocar alguma coisa no lugar para dar o suporte. Esse cage se apoia na vértebra de cima e na de baixo? Sim, sim, sim. Ele entra quase como um press fit, assim. Ele precisa ficar bem ancorado, tanto na vértebra de cima quanto na vértebra de baixo, para ele não migrar, não sair do lugar. E aí, logicamente, para proteger também a migração desse cage, a gente associa uma placa, tá? E coloca essa plaquinha anterior. E a parte posterior, da via posterior, é isso aqui que a gente está vendo, que são esses parafusos com essas hastes, tá? Então, esse paciente foi submetido à dupla via. No intraoperatório, olhando da região posterior da coluna, a gente tem essa visão. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver, então, os parafusos, né, dos dois lados. Aqui está um pouco encoberto, mas aqui está bem evidente, com a haste colocada. E essa estrutura aqui tubular branca, com sangue em cima, é a dura mater. Dentro da dura mater está passando a medula. Então, a gente retira toda essa parte posterior da coluna, os processos espinhosos e as lâminas, que é justamente para dar espaço para a medula se recuperar, para a medula ter espaço, porque ela, como o Thiago falou, ela está inflamada, ela está demasiada, ela está comprimida, ela precisa de espaço. Então, esse é o procedimento que a gente faz para conferir espaço à medula. Lohan, o Fernando perguntou no YouTube aqui se é colocado um enxerto junto com o cage. Sim, a gente sempre coloca enxerto ósseo dentro desse cage. Se vocês verem aqui, é uma estrutura metálica que é toda vazada, então ela comunica aqui desde a região de baixo até a região de cima, tem uma comunicação, como se fosse um vazio, é um cilindro vazio, e dentro desse espaço vazio a gente enche de enxerto, que é justamente para facilitar a artrodese e fazer com que a formação óssea se dê de forma mais rápida e mais efetiva. E esse aqui é o nosso paciente. Sobre o halo. Fizeram uma pergunta sobre o halo. Quanto tempo, mais ou menos, em média, o paciente ele fica com o halo craniano até ser feita o procedimento definitivo? Então, tem algumas questões sobre o halo. Primeiro, ele não é necessário, ele não é obrigatório, tá? Por quê? Porque se você tiver no serviço onde você está, todo o instrumental, todo o material necessário para já fazer essa cirurgia definitiva no paciente, você já faz a cirurgia definitiva nele. Só que isso não é realidade, nem dos grandes hospitais aqui de São Paulo, hospitais privados, isso não é realidade, ter esse material disponível. Então, o que a gente faz? Faz o halo, faz a tração com um halo e espera chegar esse material. A hora que esse material estiver disponível, não perca tempo. Já estabiliza essa coluna, porque quanto antes você fizer o procedimento cirúrgico definitivo, mais cedo esse paciente vai para a reabilitação, mais cedo esse paciente vai conseguir voltar para casa, menos tempo de internação hospitalar. Tá? Você não precisa, então, esperar
ser resolvido o choque medular. Isso não. Não precisa. E um questionamento também importante é, todo paciente, vamos supor assim, não tem material disponível. Todo paciente é elegível, desculpa, para ser submetido a uma tração com halo craniano? Logicamente não. Se o paciente se fez uma ressonância magnética, o paciente tem uma hérnia de disco traumática, você não faz a tração com halo craniano, porque isso pode piorar a lesão da medula, né? Quando você traciona, essa medula pode ser comprimida a tal ponto por essa hérnia de disco que você está fazendo uma lesão muito maior, você está prejudicando e não ajudando. Perfeito. E esse é o nosso paciente, que infelizmente o trauma foi definitivo na vida dele e ele não conseguiu recuperar nada do neurológico. Um paciente que não mexe nenhum dos membros, ele se tornou tetraplégico por conta do trauma que ele teve. E aí eu queria deixar a nossa mensagem para casa. Lembrar que no ATLS, uma das primeiras coisas que são feitas é a imobilização da coluna cervical com um colar. Lembrar do exame físico bem detalhado, isso nos traz informações preciosas para compreender o que está acontecendo com esse paciente. Sempre suspeitar que possa haver uma fratura cervical em pacientes vítimas de trauma. Exigir exames de imagem de boa qualidade para você evitar errar ou perder diagnósticos. E lembrar que mais importante, às vezes, do que o próprio tratamento é prevenir que esses acidentes aconteçam, prevenir que essas tragédias aconteçam. Obrigado, então, a todos que participaram do nosso Ortotalk hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Se tiver algum questionamento a mais, alguma pergunta, estamos abertos para isso. Ô Lohan, eu queria parabenizar você pela sua aula. Essa aula de trauma cervical foi excelente, de verdade. Com certeza, puta, eu aprendi demais. E não só da parte médica, né? Isso tem que ficar claro pro pessoal que esse trauma que você trouxe, do pessoal que vai numa festa, toma umas a mais e pula de cabeça, né? Seja na piscina, seja em rio, cachoeira. Cara, isso é muito perigoso, né? Então, sempre lembrar dos conselhos dos nossos pais, cara. Não façam isso, não pulem de cabeça em nenhum lugar que você não conhece. Mas parabéns, o Rottola foi sensacional, cara. Isso nem é tão raro assim, viu, Samir? Isso nem é tão raro de acontecer, esse trauma por mergulho em água rasa. Inclusive, eu perdi um amigo meu quando eu era criança que ele faleceu dessa forma. É mesmo, cara? Ele tava acho que ele foi num retiro final de semana e não tinha nem álcool envolvido, era criança. Ele pulou e faleceu. Então, isso é algo sério, de verdade. De verdade. Lohan, parabéns pela aula. Mais uma vez, aula fantástica. Aprendi muito. E queria falar pro pessoal aí que o Dr. Vitor estava operando. Surgiu aí, conseguiu, voltou a tempo do finzinho da aula aí. Valeu, Vitinho. A gente sabe que às vezes é corrida e a gente tenta fazer o possível aí para estar todo mundo junto. Queria pedir desculpa principalmente para os meus amigos aí, o pessoal do Total, e para vocês que estão aí, não consegui participar, mas realmente a gente que é cirurgião, a gente sabe que às vezes imprevistos acontecem. Semana passada quase o Samir perdeu o Ortotal, que também teve uma prótese de quadril. E eu tive uma prótese de joelho aqui no hospital, acabei atrasando. Estou até na sala ainda. Corri porque eu tinha celular para carregar aqui para poder assistir o finalzinho da aula do Lohan. Parabéns. Valeu, O finalzinho que eu assisti foi muito bom. Valeu. Eu só teve uma pergunta aqui no chat que eu acho que é legal falar. Só uma coisa. Essa foto aqui é quando a gente foi casar o nosso grande amigo Salim. Casamento do Samir. E aqui perguntaram, a Ariane perguntou, a Ariane Almeida, se a chance dos movimentos voltarem é baixa, é alta. É imprevisível, Ariane. A cirurgia é justamente para propiciar uma recuperação adequada da medula, mas é muito imprevisível se ela recupera, não recupera, se os movimentos voltam ou não voltam. O que é interessante a gente sempre fazer é colocar esse paciente o quanto antes num programa de reabilitação intenso para dar totais condições dele se recuperar e se reabilitar e conseguir recuperar alguma coisa que seja funcional para ajudar nas atividades cotidianas dele. E em uma média, a gente
espera até um ano assim que haja uma melhora, tá? Pouco provável depois de um ano esse paciente vai melhorar, mas até um ano a gente aguarda alguma melhora sim. Boa. Bom, o Thiago acabou de mandar aqui o link do certificado. Às vezes a plataforma ela corta aí por achar que é spam, mas não tem problema. A gente vai mandar o link no nosso grupo de WhatsApp. Se você não receber, pede no Instagram, a gente compartilha. O que tem que ficar claro para vocês é o link, ele fica disponível até amanhã, meio-dia. Ao meio-dia. Depois disso, infelizmente, não tem como mais ser emitido o certificado. Tá, pessoal? Isso é uma coisa da plataforma, tá? A gente vai, então, ao longo da semana que vem, lançar a próxima aula, que vai ser trauma de quadril, para quem quiser ter acesso, tanto essa aula que já foi lançada de instabilidade patelar, como essa aula de trauma de quadril, é só pedir o link lá no Instagram da gente, sigam a gente, sigam o canal do YouTube também, para fortalecer aí esse projeto nosso, que é o Ortotalk. E todo mundo que postar foto da aula, marcar a gente, coloca lá hashtag coletinho do Salim. Por favor. E bota hashtag cardigan do Lohan. Coletinho do Salim, por favor. Cardigan do Lohan. Vamos colocar Lohan, aqui. Hoje você não vai cobrar. Do Salim. Aqui, ó. Lohan, você não vai cobrar o iFood hoje? Não, já pedi pouco. Cansou já, né? Lohan, queria agradecer também o pessoal do YouTube que acompanhou. Ficaram quase 70 pessoas no YouTube com a gente. Muito obrigado. Quem tiver ainda aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar aí, tá bom? Boa. Solta aí playlist do Ortotalk pro pessoal ir saindo. E aí a gente encerra mais uma reunião. Playlist em homenagem. Não fala nada. Hoje playlist em homenagem. Só queria dizer, olha nossos... depois do grupo aí, minha troca ficou filé, hein? Hoje é playlist em homenagem aos nossos espectadores gringos. Ô Lohan, abaixa o som Thiagão, rapidão. botando... Opa, desculpa. Só para eu mandar um abraço para os nossos afiliados que estão fazendo um excelente trabalho aí, né? Já produziram um conteúdo que a gente soltou de placa. O próximo conteúdo a gente vai soltar amanhã. Mas queremos deixar um abraço aí em homenagem a eles, em nome do Ortotalk. Só aprender umas coisas também que eles estão mandando bem nessa publicação aí, que eu não sei fazer essas coisas que eles fazem nunca. Hashtag coletinho do Samir. Do Salim. Coletinho. E põe aí de novo. Salim. Aí, ó. Coletinho do Salim. Valeu, pessoal. Obrigado.